Nesse vídeo, vamos falar da atacada de mestre dos grandes comunicadores. Quando a gente fala em grandes comunicadores, você talvez pode pensar Silvio Santos, Faustão. O senhor se chama? Eu me chamo assim, Faustão Pentelho, vem aqui. E os apresentadores da atualidade, depois de milhares de anos, ainda se espelham em Jesus Cristo. E tantos outros na cronologia da nossa história. Mas Jesus Cristo foi, sem dúvida alguma, o maior comunicador de todos os tempos. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E já que conhecemos toda a história de Jesus Cristo, vamos avaliar os comunicadores da nossa atualidade. Primeiro, falar de um assunto que você tem propriedade. Você não vai ver nenhum tipo de comunicador falar de um assunto que não tem propriedade. E se porventura esse assunto vier, essa pessoa vai utilizar a seguinte técnica: aprender a fazer pergunta. Quando você sabe fazer pergunta, qualquer assunto você vai se sair bem nele. Mas falar deve ser do assunto que você tem propriedade. Se você entende de futebol, não adianta você querer falar de tênis. A grande sacada dos comunicadores: primeiro, saber muito bem do assunto, falar do assunto que gosta, saber fazer perguntas. Quando você sabe fazer perguntas, você se sai bem em qualquer situação. Em terceiro, saber contar histórias. Histórias que realmente façam diferença. Porque quando você sabe contar uma história, a percepção das pessoas vão mudar. Os grandes comunicadores sabem fazer perguntas e sabem contar histórias. Jesus Cristo é o nosso grande exemplo aqui hoje. Em tudo que Jesus ia falar, ele usava as parábolas, ele usava histórias. E na história ele entrava, ele era personagem na história durante o processo. Ele nunca começava com eu mesmo fazia assim, faço assim, eu mesmo vivi. Não. A história começa com outras pessoas, outros personagens. E durante a história, você se insere nela, você se torna personagem dela. Eu me lembro muito bem de um publicitário. Todos os dias, quando ele ia para o trabalho, ele passava em uma calçada e ali estava um ceguinho que ficava sentado ali naquela esquina com um potinho para que as pessoas jogassem moeda. E ali, próximo do potinho, tinha uma plaquinha escrita assim: eu sou cego de nascença, por favor me ajude. Todos os dias o publicitário passava ali, lá estava o ceguinho, algumas moedas no potinho e a plaquinha lá. Um belo dia, quando o publicitário estava passando por ali, ele olhou para aquela placa e ele sentiu no coração algo diferente. Não foi a moeda que ele jogou, não. Ele pegou a placa, virou ela e escreveu a frase: hoje o dia está lindo, mas eu não posso vê-lo. O ceguinho, depois de algumas horas e dias, ele percebeu que a sua caixinha de moeda, ela estava transbordando, estava entornando de moeda todos os dias, muitas moedas estavam caindo ali. Ele não entendeu muito bem o que aconteceu. Mas o publicitário, que ao sempre passar por ali, viu que as pessoas reagiram de modo diferente, porque a forma da comunicação desse ceguinho tinha mudado. Sem dúvida alguma, Deus tocou no coração desse publicitário e aquele ceguinho pôde ser mais feliz. Desde o momento em que ele soube comunicar às pessoas, desde o momento que ele despertou uma dor nas pessoas, ele despertou um sentimento em quem estava do outro lado. Assim é a grande sacada dos grandes comunicadores. Falar daquilo que você gosta, saber fazer perguntas, contar uma bela história, se insira como personagem depois de algum tempo e finalize essa história sanando a dor, trazendo sentimento, fazendo com que as pessoas se sintam lá, sintam piedade, ou que elas se sintam transformadas.